Fala aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo no canal. Dessa vez resolvendo a questão 2 da prova da ESA 2008. Bom, a questão fala o seguinte: ela dá duas equações. Essas duas equações aqui são equações da circunferência e ela pede qual é a posição relativa entre as circunferências. Bom, primeiro a gente vai ter que lembrar que a fórmula geral da equação da circunferência é essa aqui, ó. Ela vai ter esse formato. X menos x0 quadrado mais y menos y0 quadrado igual a r ao quadrado. Esse r é o raio. x0 e y0 são coordenadas do centro da circunferência. Então a gente pode comparar essa equação aqui com essas duas e determinar qual é o centro e qual é o raio dessas circunferências. Então vamos lá. Comparando essa fórmula aqui com essa em cima, o que a gente percebe? Ó, x0 e y0. Essa circunferência aqui em cima, ela tem coordenadas menos 1 e 4. Já essa circunferência aqui embaixo tem coordenada 4 e menos 8. Certo? E o raio? O raio vai ser 25. O raio vai ser raiz quadrada de 25. Vai ser 5. Então o raio dessa circunferência é 5. Já essa outra circunferência vai ter raio 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64. Então essa circunferência tem centro nas coordenadas menos 1 e 4. Menos 1, 4. E essa outra vai ter o centro na coordenada 4 e menos 8. Certo? Então, esse aqui é o centro da circunferência maior. E esse aqui é o centro da circunferência menor. Vou até colocar Rzinho. Né? Rzinho para indicar que é menor. Então, beleza. Para a gente saber a posição relativa entre elas, a gente vai ter que lembrar, vai ter que achar a distância entre os centros dela. Por quê? Bom, a gente sabe que existem esses casos possíveis aqui. Se a distância entre os centros da circunferência for a soma dos raios de cada uma da circunferência, então elas são circunferências tangente externas. Tangente porque encosta em um único ponto. Externa porque uma está fora da outra. Né? Então, se essa circunferência é maior, Rzão, né? Essa aqui é menor, Rzinho, a distância entre os centros delas vai ser o raio de uma mais o raio da outra. Certo? Então, nesse caso aqui, se a distância entre os centros das circunferências for a soma dos seus raios, a gente diz que elas são tangentes externas. E se a distância entre os raios for a distância entre os centros delas for a diferença entre os raios
Se isso aqui acontecer, a gente diz que elas são tangentes internas. E se elas encostarem em dois pontos? Elas recebem o nome de secantes. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a distância entre os centros delas está entre a diferença e a soma dos raios. Se a distância entre essas duas circunferências for maior que a diferença entre os raios e menor que a soma entre os raios, então elas são secantes. E se a distância for maior que a soma dos raios, elas são exteriores. Se a distância for menor que a diferença entre os raios, então elas são interiores. Vamos calcular a distância entre os centros dessa circunferência e a partir daí vamos determinar qual é a posição relativa entre elas. Qual vai ser a distância aqui? Ó. Essa distância, você concorda que não vai ser isso aqui tudo mais isso aqui tudo, né? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado? Dá para usar Pitágoras, certo? Como é que ficaria? Ficaria o ΔY ao quadrado. Deixa eu só apagar aqui. ΔY ao quadrado vai ser 12, né? Mais ΔX quadrado, que é 5. Vai ser a distância ao quadrado. Isso aqui vai dar 144. 5 ao quadrado é 25. Isso tudo é igual a D ao quadrado. Isso aqui vai dar 169. 169 é igual a D quadrado. D é igual a 13. Então a distância entre os centros da circunferência, das circunferências, vai ser 13. Certo? Bom, o raio de uma é 5 e o raio da outra é 8. Opa, mas 5 mais 8, essa soma 5 mais 8 é justamente 13. Então a distância entre os centros da circunferência e a gente percebeu que é igual à soma dos seus raios. Sendo assim, as circunferências são tangentes externas. Certo? Então, ó, as circunferências são tangentes externas. Resposta. Qual é a posição relativa entre elas? Elas são tangentes externas. Essa é a resposta. Show? Então, mais uma questão resolvida. Uma questão que é geometria e caiu na ESA, né? Questão 2 da prova da ESA 2008. Então é isso aí. Valeu, bons estudos!